Do mendigo negro, humilhado pelo milionário barbeiro, surge o famoso barbeiro da cidade. Elias sempre foi invisível. Nas ruas bem arrumadas de São Vicente, seu semblante escuro e suas roupas puídas evocavam desprezo. Jogava-se no chão, com uma expressão serena, mesmo quando o sol queimava seu rosto. Ele era um mendigo, mas dentro de si ardia uma chama de esperança que ele mal compreendia. Numa manhã, enquanto a elite tomava seu café da manhã em um luxuoso café, um barbeiro milionário, conhecido por seus cortes impecáveis e sua arrogância proporcional, passeava com seu cão de raça, quando avistou Elias na calçada. Rindo alto, dirigiu-se a ele. "Olha só esse cara, menos um a me incomodar." Aquelas palavras cortaram como um fio de cabelo afiado. Para o barbeiro, Elias era apenas um detalhe irrelevante em sua vida, repleta de glamour. Mas algo dentro de Elias se agitou. O desconforto daquele desprezo se transformou em determinação. Todos riam, mas ele decidiu que não seria um simples espectador da vida. Desse dia em diante, Elias observou como cada movimento do barbeiro era uma dança, uma simbiose entre a tesoura e a navalha. No silêncio das ruas, começou a treinar. Utilizando o que encontrava, experimentou com barbas de velhos que passavam e cabelos de jovens que, por curiosidade, paravam para escutar suas histórias. Com o tempo, desenvolveu um estilo único. Um corte que refletiu não apenas as tendências da moda, mas também sua personalidade vibrante. Os cortes de Elias tornaram-se rapidamente populares entre os que transitavam pela praça. As pessoas começaram a parar, atraídas pela forma como ele misturava técnica e arte. O sussurro de seu nome começou a se espalhar. "Você já cortou com o mendigo? Ele é incrível." Enquanto isso, o barbeiro milionário observava, incrédulo, seu reino ameaçado. Sua clientela, que antes o adorava, agora começava a se distrair com a explosão de talento que emergia da soma. Ele descobriu que sua mãe e o barbeiro haviam compartilhado algo muito mais profundo. Uma infância entrelaçada que acabou em separação. A revelação balançou suas fundações. Afinal, o que aquele homem realmente pensava dele? O desprezo poderia ser apenas medo disfarçado? Elias se viu diante de uma escolha: continuar lutando por sua dignidade ou confrontar o homem que o havia humilhado. O barbeiro estava ciente das movimentações de Elias, e a tensão crescia como uma tempestade. Só que os segredos da infância ainda permaneciam enterrados, prontos para emergir e mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elias se viu diante daquela escolha, o coração pulsando como um tambor. Ele pensou em confrontar o barbeiro, mas quando olhou para a calçada, a imagem do rico barbeiro com seu cão de raça, que agora parecia uma sombra ameaçadora, o fez hesitar. Enquanto a tensão na cidade subia, um encontro inesperado mudaria tudo. Naquela mesma noite, enquanto as luzes se apagavam nas janelas dos edifícios da elite, Elias decidiu que era hora de descobrir mais. Ele caminhou pelas sombras, guiado apenas pela luz da lua, até a barbearia do milionário. De fora, parecia um lugar vazio, mas a porta estava entreaberta.
Um sussurro de curiosidade e cautela o empurrou para dentro. A barbearia estava deserta. O cheiro de produtos caros e o brilho do chão encerado contrastavam com as ruínas de sua própria vida. Elias caminhou devagar, examinando as fotos nas paredes. Cada um. Então, um barulho chamou sua atenção. Um ruidoso estrondo ecoou do fundo. Com o coração na boca, Elias se aproximou. A porta do escritório ao fundo estava entreaberta. Ele espiou. O que viu fez seu coração parar. Dentro, o barbeiro estava jogado em uma cadeira, um copo na mão e lágrimas nos olhos. Ele falava sozinho. Você não entende, eu fiz tudo por você. As palavras do barbeiro eram um grito de desespero, preenchendo a sala de tensão. Aquela noite arruinou tudo. Elias congelou. Aquela voz, aquele tom, não eram apenas palavras jogadas ao vento. Ele sentiu que o destino do barbeiro e o seu estavam entrelaçados de formas que ele nunca poderia imaginar. Sem querer, um pequeno movimento fez alguns papéis caírem ao chão, e um deles voou para dentro do escritório. O barbeiro se virou, os olhos arregalados ao ver Elias ali. O que você está fazendo aqui? Ele parecia furioso, mas havia algo a mais, medo. Eu ouvi. Elias hesitou. Não sabia o que mais dizer. Mas antes que pudesse se explicar, o barbeiro se levantou abruptamente, avançando para ele. Saia! Você não entende nada. Mas Elias não queria recuar. A raiva crescia dentro dele. Você não sabe nada sobre mim. Você só sabe olhar para baixo, me desprezar. Eu sou mais do que um mendigo. E enquanto as palavras feriam como facas, algo dentro do barbeiro mudou. Você não sabe. Eu não sou o monstro que você pensa. A história que você conhece não é a verdadeira. Os bois se encararam, e naquele momento, a atmosfera estava carregada de revelações. Antes que Elias pudesse perguntar, o barbeiro se virou e puxou uma caixa de madeira antiga de uma prateleira. Ele a abriu e, do fundo, tirou uma pequena foto que estava amarelada pelo tempo. Ao ver a imagem, o coração de Elias disparou. Era uma foto de uma mulher, sua mãe. Só que não era apenas uma mulher qualquer. Era a mulher de quem Elias havia falado com tanto carinho. Uma mulher que ele acreditava ter deixado para trás. Você? Você conheceu minha mãe? A voz de Elias tremia. O barbeiro olhou para a foto e, com uma expressão doída, murmurou. Sim, ela era minha irmã. Silêncio. O tempo parou. Segredos eram revelados como peças de um quebra-cabeça que nunca deveria ter sido montado. O desprezo, a rivalidade, tudo era um eco de algo muito mais profundo. Elias sentiu-se oprimido. A verdade era dolorosa. Que tipo de novo relacionamento poderia surgir disso? E se tudo o que sabia fosse uma mentira? Eu vou descobrir a verdade, disse Elias, a coragem inflamando seu peito. O barbeiro hesitou. Mas esse encontro não era apenas sobre eles. Era sobre um passado entrelaçado que agora, como uma tempestade, ameaçava desabar. E a história que se desenrolava indicava que essas revelações apenas começavam. A ardência da verdade os obrigaria a confrontar não só um ao outro, mas também os fantasmas que os assombravam. A porta se fechou atrás deles. Um estrondo ecoou na solidão da barbearia, deixando apenas um rastro de incertezas. O que faria Elias com essa nova informação? A rivalidade poderia dar lugar a algo mais? O que os aguardava nesse caminho sombrio em busca da verdade? Elias sentiu o peso das palavras do barbeiro como uma lâmina afiada. A revelação de que eram parentes jogou-o em um mar de confusão.
Mas antes que ele pudesse processar a nova realidade, um barulho ensurdecedor ecoou do fundo da barbearia, fazendo o chão vibrar sob seus pés. Elias e o barbeiro se entreolharam, o medo refletido nos olhos de ambos. "Você ouviu isso?" Elias perguntou, a voz tremendo. "Eu preciso ver", o barbeiro respondeu, quase murmurando, já se movendo rapidamente em direção à porta. Elias o seguiu, o coração acelerado. Quando abriram a porta que levava ao fundo da barbearia, o que encontraram era uma cena caótica. Ali, uma velha caixa de madeira, que parecia ter sido esquecida há anos, estava aberta ao meio. Papéis estavam espalhados pelo chão, e uma fumaça densa começava a se acumular, levando um cheiro acre que queimava os olhos. Eles se aproximaram cautelosamente. "O que é isso?" Elias perguntou, cada vez mais intrigado e apreensivo. O barbeiro começou a folhear os documentos, a expressão se reacendendo de horror. "Esses são contratos, documentos de vendas, e havia uma lista aqui." Ele virou um papel, os olhos arregalados. Elias foi incapaz de decifrar os gráficos e letras miúdas, mas o ar estava pesado com o sentimento de que algo muito errado tinha sido descoberto. Elias não entendeu o porquê da urgência crescente nos olhos do barbeiro. "O que você quer dizer com lista? De que se trata tudo isso?" Sem resposta, o barbeiro estava chocado, como se tivesse visto um fantasma. Após alguns instantes de silêncio, ele estendeu a mão, apontando com um dedo trêmulo para um papel específico. "Construção da nova barbearia. Os nomes são pessoas que se foram. Eles ganharam dinheiro." Mas as palavras se perderam em sua garganta. A verdade se desenrolava como uma tapeçaria, e cada fio estava entrelaçado com dor e revelações. A tensão foi quebrada abruptamente por um estrondo. A parede atrás deles começou a rachar, como se algo estivesse prestes a explodir da escuridão. Elias entrou em pânico. "Precisamos sair!" gritou, puxando o barbeiro, que estava paralisado pelo choque. Mas antes que conseguisse arrastá-lo, um objeto pesado caiu do teto. Elias se abaixou instintivamente, ouvindo o barulho do impacto. E então, no meio da poeira e dos destroços, um papel voou até seus pés. Ele se agachou para pegar. Era uma antiga foto, e ao olhar com atenção, seu coração parou. Era uma imagem de sua mãe, mas ao lado dela estava uma mulher desconhecida, com um sorriso que parecia tão familiar. Apenas quando olhou para o verso, viu a inscrição: "Ana e Ana, as irmãs que se dividiram." "Não, isso não é possível", Elias sussurrou, a mente girando. O barbeiro finalmente reagiu, encarando-o com um olhar que misturava terror e arrependimento. "Elias, a mulher na foto não é só sua mãe. Era minha esposa. Ela mudou seu nome para escapar." Um silêncio pesado caiu entre eles, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Todas as rivalidades, todo o desprezo, agora pareciam ridículos perto daquela revelação. O desprezo havia se transformado em um vínculo. Eles estiveram ligados por laços de sangue e amor. A verdade estava se revelando como um labirinto de traições e segredos. Justo como a realidade se tornava clara, a parede ao fundo desmoronou, e Elias deu um passo para trás, tentando evitar o impacto. Era como se o próprio passado estivesse desmoronando, rachando sob o peso de suas mentiras. O que mais havia escondido? Que segredos estavam enterrados nas sombras? "Não, precisamos sair agora!" gritou Elias, puxando o barbeiro para a saída. Mas enquanto corriam, uma nova sombra os alcançou,
trazendo consigo outra verdade devastadora. Uma figura familiar estava ali, parada na entrada, observando com um sorriso que gelava os ossos. Chegou a hora de revelar quem realmente controla essa cidade. A voz cortou o ar como um fio de navalha. Elias parou, os olhos arregalados. O que mais estaria prestes a desmoronar? O que essa pessoa sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? Elias parou, os olhos grudados na figura de pé na entrada da barbearia. O rosto, familiar, trazia um sorriso que paralisava. Era alguém que ele conhecia, mas nunca imaginou ver ali. Sua velha vizinha, Dona Rita. Ela sempre trouxe bolos e sorrisos aos moradores da rua, mas agora a expressão dela parecia fria, carregada de algo que Elias não conseguia identificar. Chegou a hora de revelar quem realmente controla essa cidade, disse ela, com uma voz que ecoou, como se todos os ecos de um passado secreto estivessem se empilhando ao redor deles. O coração de Elias disparou. O que ela sabia? Como ela estava envolvida nisso tudo? Dona Rita deu um passo à frente, e a fumaça proveniente dos papéis queimados escureceu o ambiente. Elias e o barbeiro se entreolharam em pânico. Vocês não têm noção do que estão prestes a descobrir, afirmou, a voz decidida, mas as mãos trêmulas. Vocês acreditam que a rixa entre vocês é sobre fama ou talento? É muito mais antigo e sombriamente profundo. O ar estava pesado. A revelação da parentela e agora isso? Do que você está falando, Rita? O barbeiro a interpelou, sentindo a urgência da situação. A tensão era palpável. Os seus destinos estão entrelaçados, não por causa da família perdida, mas por algo que aconteceu muito antes. Um jogo de poder, intrigas, que começou quando vocês eram crianças. A cada palavra, Elias sentia-se mais sufocado. E por que você nunca falou nada? Por que esconder isso de nós? Porque eu estava presa também. Eu pensei que tudo isso poderia ser esquecido, mas não consigo mais. Eu vou contar a verdade, mas não aqui. Não agora. É perigoso demais. Antes que ela pudesse explicar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A parede desmoronou ainda mais, e Elias sentiu que o chão tremia sob seus pés. As luzes na barbearia começaram a piscar como se sentissem a tensão crescente. Rita, com um olhar furtivo, puxou algo do bolso, uma pequena chave de metal. Precisamos ir. É a única maneira de entender o que se passou, mas lá fora é perigoso demais. Eles estão vindo. Quem estava vindo? A urgência no tom dela fez Elias sentar o coração. Quem são eles? A pergunta voou da sua boca antes que pudesse se conter. Os homens do contrato. Eles não querem que a verdade seja revelada. Cidades morreram por isso, ela gritou, a voz uma mistura de temor e determinação. O barbeiro observou cada mudança em seu rosto, e Elias viu a dor estampada nas feições conhecidas. Eles foram tomados pela apreensão, enquanto a barbearia desmoronava lentamente à sua volta. Elias pensou em sua mãe, na infância, e de como suas vidas foram moldadas por segredos. Tem a ver com o passado de minha mãe? Com a verdade sobre o que aconteceu entre vocês? Dona Rita hesitou, o rosto escondendo uma dor que parecia carregar há décadas. Sim, mas não só com você, com todos nós. Você não tem ideia de quem realmente controla a cidade, nem do que sua mãe fez. O sacrifício dela custou muito, e isso está voltando para cobrar. Antes que pudesse continuar, mais um estrondo.
O teto começou a desmoronar. Algo se movia na escuridão lá fora. Uma sombra que se aproximava rapidamente. Elias sentiu o medo subir na garganta. E em um momento de desespero, puxou a mão de Rita. Vamos, agora! Mas assim que deram um passo para a saída, a porta foi arrombada. E uma figura surgiu do nada. Era um homem alto, encapuzado, com olhos que brilhavam como aço. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Sua voz era profunda, vibrante, como um trovão. O barbeiro se preparou para reagir, mas Elias estava em choque. O que estava acontecendo? O que mais Rita escondia? Que segredos ainda estavam enterrados? E enquanto aquele homem se aproximava, a verdade que poderia desmoronar suas vidas colidia com um futuro incerto. Um único momento poderia mudar tudo. E o ar carregado de mistério os envolvia, como uma tempestade prestes a estourar. Elias parou, os olhos grudados na figura de pé na entrada da barbearia. O rosto, familiar, trazia um sorriso que paralisava. Era alguém que ele conhecia, mas nunca imaginou ver ali. Dona Rita, a velha vizinha que sempre trouxe bolos e sorrisos. Agora, entretanto, sua expressão era fria, carregada de um segredo sombrio, que Elias não conseguia entender. Chegou a hora de revelar quem realmente controla essa cidade, disse ela, e a voz dela ecoou como se todos os ecos de um passado oculto subissem à tona. O coração de Elias disparou. Ponto. O que ela sabia que ele não sabia? Dona Rita deu um passo à frente, e a fumaça vinda dos papéis queimados escureceu o ambiente. Elias e o barbeiro se entreolharam em desespero. Vocês pensam que a rixa entre vocês é sobre fama ou talento? É muito mais profundo e sombrio. Esta cidade não é o que parece. Do que você está falando, Rita? O barbeiro a interpelou, esboçando uma expressão de receio. A tensão estava palpável. Ela olhou para os dois, a urgência em seu tom. O que suas mães fizeram, os sacrifícios, isso ainda nos persegue. A verdade precisa ser revelada. Mas não aqui. É muito perigoso, e eles estão chegando. Quem eram eles? A descoberta de que tudo estava ligado, que suas vidas estavam entrelaçadas por segredos dolorosos, fez o medo subir pelas veias de Elias. Por que você nunca nos disse isso antes? A indignação fervia dentro dele. Porque eu não sabia se ainda estava viva, respondeu Dona Rita, a voz tremendo. Eu pensei que teria mais tempo, mas eles não deixam. Antes que pudesse explicar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A parede desmoronou lentamente, o chão tremeu sob seus pés. Elias sentiu um impulso repentino de correr, puxando o barbeiro. Precisamos sair agora. Mas no momento em que se moviam, a porta foi arrombada, e uma figura surgiu da escuridão. Um homem alto, encapuzado, com olhos que brilhavam como aço. Vocês não deviam estar aqui. Sua voz vibrava com uma autoridade que fazia o ar parecer mais pesado. Dona Rita olhou para ele com terror. Você, o que está fazendo aqui? Não pode nos impedir agora. Elias ficou paralisado. O que essa figura fazia ali? Ele sentiu a tensão se acumulando, como uma tempestade prestes a estourar. Sem aviso, o homem encapuzado puxou algo do bolso. Um dispositivo brilhante que emanava uma luz azulada. Vocês todos estão em perigo. A verdade sobre suas famílias é maior do que imaginam. Antes que pudessem reagir, a luz se intensificou, fazendo tudo ao redor parecer um borrão. Uma janela se abriu no ar, revelando imagens de uma cidade em chamas, pessoas correndo, e no centro disso tudo estava a imagem de uma mulher, a mãe de Elias, mas mais jovem. Você não sabe o que ela fez. Vocês precisam entender que há muito mais em jogo,
gritou o homem, a voz ecoando, como uma advertência. Elias, aturdido, deu um passo à frente. O que você sabe sobre minha mãe? O que aconteceu? Ele não estava preparado para a resposta. O homem encapuzado, com um olhar que misturava raiva e desespero, falou. Ela fez um acordo, um pacto que custou muitas vidas. E você, Elias, está no centro de tudo isso. Um silêncio pesado caiu. Assim que aquelas palavras saíram, todos se viraram para ele. E o choque era palpável. O que isso significava? Como ele podia estar no centro de algo tão grande, tão devastador? Então, o que estava construindo-se lentamente ao redor deles desmoronou abruptamente. E a única coisa que restou foram os olhares de horror e a verdade devastadora. O que mais havia escondido sua mãe? Que segredos estavam enterrados? O que viria a seguir? A cidade não era o que parecia, e Elias, um simples mendigo, parecia ter nas mãos o destino de todos. A imagem de sua vida antiga, de quem ele era, desmoronava a cada palavra, e o futuro, agora nebuloso, parecia ameaçador. O que havia de errado com tudo isso? E o que as consequências iriam trazer? Elias parou, os olhos grudados na figura de pé na entrada da barbearia. O rosto, familiar, trazia um sorriso que paralisava. Era alguém que ele conhecia, mas nunca imaginou ver ali. Dona Rita, a velha vizinha, que sempre trouxe bolos e sorrisos. Agora, entretanto, sua expressão era fria, carregada de um segredo sombrio que Elias não conseguia entender. Chegou a hora de revelar quem realmente controla essa cidade, disse ela, e a voz dela ecoou como se todos os ecos de um passado oculto subissem à tona. O coração de Elias disparou. O que ela sabia que ele não sabia? Dona Rita deu um passo à frente e a fumaça vinda dos papéis queimados escureceu o ambiente. Elias e o barbeiro se entreolharam em desespero. Vocês pensam que a rixa entre vocês é sobre fama ou talento? É muito mais profundo e sombrio. Essa cidade não é o que parece. Do que você está falando, Rita? O barbeiro a interpelou, esboçando uma expressão de receio. A tensão estava palpável. Ela olhou para os dois, a urgência em seu tom. O que suas mães fizeram, os sacrifícios, isso ainda nos persegue. A verdade precisa ser revelada, mas não aqui. É muito perigoso. E eles estão chegando. Quem eram eles? A descoberta de que tudo estava ligado, que suas vidas estavam entrelaçadas por segredos dolorosos, fez o medo subir pelas veias de Elias. Por que você nunca nos disse isso antes? A indignação fervia dentro dele. Porque eu não sabia se ainda estava viva, respondeu Dona Rita, a voz tremendo. Eu pensei que teria mais tempo, mas eles não deixam. Antes que pudesse explicar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A parede desmoronou lentamente. O chão tremeu sob seus pés. Elias sentiu um impulso repentino de correr, puxando o barbeiro. Precisamos sair agora. Mas no momento em que se moviam, a porta foi arrombada e uma figura surgiu da escuridão. Um homem alto, encapuzado, com olhos que brilhavam como aço. Vocês não deviam estar aqui. Sua voz vibrava com uma autoridade que fazia o ar parecer mais pesado. Dona Rita olhou para ele com terror. Você, o que está fazendo aqui? Não pode nos impedir agora. Elias ficou paralisado. O que essa figura fazia ali? Ele sentiu a tensão se acumulando como uma tempestade prestes a estourar. Sem aviso, o homem encapuzado puxou algo do bolso. Um dispositivo brilhante que emanava uma luz azulada. Vocês todos estão em perigo. A verdade sobre suas famílias é maior do que imaginam. Antes que pudessem reagir,
A luz se intensificou, fazendo tudo ao redor parecer um borrão. Uma janela se abriu no ar, revelando imagens de uma cidade em chamas, pessoas correndo. E no centro disso tudo estava a imagem de uma mulher, a mãe de Elias, mas mais jovem. Você não sabe o que ela fez. Vocês precisam entender que há muito mais em jogo, gritou o homem, a voz ecoando como uma advertência. Elias, aturdido, deu um passo à frente. O que você sabe sobre minha mãe? O que aconteceu? Ele não estava preparado para a resposta. O homem encapuzado, com um olhar que misturava raiva e desespero, falou. Ela fez um acordo, um pacto que custou muitas vidas. E você, Elias, está no centro de tudo isso. Um silêncio pesado caiu. Assim que aquelas palavras saíram, todos se viraram para ele, e o choque era palpável. O que isso significava? Como ele podia estar no centro de algo tão grande, tão devastador? Então, do nada, uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer. A entrada se iluminou e uma fumaça densa invadiu o espaço. Elias viu figuras sombrias entrando, uniformizadas, com armas em punho. Ele sentiu o desespero se apoderar dele. Estavam ali para capturar ou eliminar? Dona Rita gritou. Corram! Eles estão aqui por causa do que vocês descobriram. Elias se virou para o barbeiro, mas percebia que a expressão dele tinha mudado. Ali estava não só o desprezo, mas também a dor da perda de uma família que ele nunca soube que existia. Precisamos confrontar isso, ele disse, mas a voz já carregava um medo profundo. Confrontar? Eles vão nos matar? Elias respondeu, a sensação fria do pânico crescendo. O homem encapuzado gritou por eles, e a luz azul começou a pulsar, criando uma barreira entre eles e os invasores. Não é só a verdade deles, é sobre nós. A escolha está com vocês. O homem gritou, sua voz se elevando no caos. Elias se lembrou da foto de sua mãe. O que ela teria feito? Ele pensou nas vidas que foram perdidas. Bora, Elias! O barbeiro gritou, se a cidade vai ruir, que seja por nós e não por eles. Enquanto o caos se desenrolava, uma ideia surgiu na mente de Elias. Isso não era só sobre ele ou o barbeiro. Era sobre um legado, um passado que precisava ser resgatado. Vamos lá! Ele gritou, puxando o barbeiro para a saída. Mas a fumaça começava a cobrir tudo, e cada passo parecia mais pesado. O que mais haveria para descobrir? No momento em que cruzaram a porta, uma explosão final ecoou, e a cidade pareceu tremer. O chão sob seus pés se partiu, e a luz azul ofuscante os envolveu. O que seria deles agora? O que mais estava escondido nas sombras? A verdade estava à vista, mas em que custo? Enquanto tudo ao seu redor desmoronava, a única certeza que Elias tinha era que a batalha estava só começando. Elias parou, os olhos grudados na figura de pé na entrada da barbearia. O rosto familiar trazia um sorriso que paralisava. Era alguém que ele conhecia, mas nunca imaginou ver ali. Dona Rita, a velha vizinha que sempre trouxe bolos e sorrisos. Agora, entretanto, sua expressão era fria, carregada de um segredo sombrio que Elias não conseguia entender. Chegou a hora de revelar quem realmente controla esta cidade, disse ela, e sua voz ecoou como se todos os ecos de um passado oculto subissem à tona. O coração de Elias disparou. O que ela sabia que ele não sabia? Dona Rita deu um passo à frente, e a fumaça vinda dos papéis queimados escureceu o ambiente. Elias e o barbeiro se entreolharam em desespero. Vocês pensam que a rixa entre vocês é sobre fama ou talento? É muito mais profundo e sombrio. Esta cidade não é o que parece. Do que você está falando, Rita?
O barbeiro a interpelou, esboçando uma expressão de receio. A tensão estava palpável. Ela olhou para os dois, a urgência em seu tom. O que suas mães fizeram, os sacrifícios, isso ainda nos persegue. A verdade precisa ser revelada, mas não aqui. É muito perigoso e eles estão chegando. Quem eram eles? A descoberta de que tudo estava ligado, que suas vidas estavam entrelaçadas por segredos dolorosos, fez o medo subir pelas veias de Elias. Por que você nunca nos disse isso antes? A indignação fervia dentro dele. Porque eu não sabia se ainda estava viva, respondeu Dona Rita, a voz tremendo. Eu pensei que teria mais tempo, mas eles não deixam. Antes que pudesse explicar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A parede desmoronou lentamente. O chão tremeu sob seus pés. Elias sentiu um impulso repentino de correr, puxando o barbeiro. Precisamos sair agora. Mas no momento em que se moviam, a porta foi arrombada e uma figura surgiu da escuridão. Um homem alto, encapuzado, com olhos que brilhavam como aço. Vocês não deviam estar aqui. Sua voz vibrava com uma autoridade que fazia o ar parecer mais pesado. Dona Rita olhou para ele com terror. Você, o que está fazendo aqui? Não pode nos impedir agora. Elias ficou paralisado. O que essa figura fazia ali? Ele sentiu a tensão se acumulando como uma tempestade prestes a estourar. Sem aviso, o homem encapuzado puxou algo do bolso, um dispositivo brilhante que emanava uma luz azulada. Vocês todos estão em perigo. A verdade sobre suas famílias é maior do que imaginam. Antes que pudessem reagir, a luz se intensificou, fazendo tudo ao redor parecer um borrão. Uma janela se abriu no ar, revelando imagens de uma cidade em chamas, pessoas correndo, e no centro disso tudo estava a imagem de uma mulher, a mãe de Elias, mas mais jovem. Você não sabe o que ela fez. Vocês precisam entender que há muito mais em jogo, gritou o homem, a voz ecoando como uma advertência. Elias, aturdido, deu um passo à frente. O que você sabe sobre minha mãe? O que aconteceu? A ansiedade tomou conta dele. O homem encapuzado, com um olhar que misturava raiva e desespero, falou. Ela fez um acordo que custou muitas vidas. E você, Elias, está no centro de tudo isso. Um silêncio pesado caiu. Assim que aquelas palavras saíram, todos se viraram para ele, e o choque era palpável. O que isso significava? Como ele podia estar no centro de algo tão grande, tão devastador? Você é mais do que um mendigo. Você é a chave. O homem soltou a frase como um trovão. O que isso queria dizer? Isso foi o bastante para arrancar um grito de Dona Rita. Não, não pode ser! Ela chorou, a dor estampada no rosto. Não posso deixar que isso aconteça. Elias sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? Para quem ela estava se referindo? O que você está falando? Ele exigiu saber, a fúria e o desespero se misturando. Dona Rita, agora em lágrimas, olhou para ele. Você é o herdeiro. O que nossas famílias fizeram, os pactos, o que aconteceu com suas mães, você é o único que pode desfazer isso. Outra explosão fez o chão tremer e a fraqueza tomou conta. A única certeza que Elias tinha agora era que a cidade não era o que parecia, e cada verdade que ele descobria era mais devastadora que a anterior. Corre! Agora! Gritou o barbeiro, puxando Elias. Mas tudo parecia confuso. Um turbilhão de pessoas, fumaça e gritos. E no meio daquele caos, uma voz conhecida ecoou.
Elias, você não pode fugir do seu destino. Era uma mulher que se aproximava das sombras. O rosto era familiar, mas ele não conseguia reconhecer. Mais uma surpresa? O que mais estava prestes a desmoronar? Pior, o que essa mulher sabia sobre ele? E, acima de tudo, o que isso significava para o futuro dele, da cidade e de todos que estavam ali? As respostas estavam se aproximando, mas as consequências seriam mais devastadoras do que ele poderia imaginar. Elias parou, os olhos grudados na figura de pé na entrada da barbearia. O rosto familiar trazia um sorriso que paralisava. Era alguém que ele conhecia, mas nunca imaginou ver ali. Dona Rita, a velha vizinha, que sempre trouxe bolos e sorrisos. Agora, entretanto, sua expressão era fria, carregada de um segredo sombrio que Elias não conseguia entender. Chegou a hora de revelar quem realmente controla esta cidade, disse ela, e sua voz ecoou como se todos os ecos de um passado oculto subissem à tona. O coração de Elias disparou. O que ela sabia, que ele não sabia? Dona Rita deu um passo à frente, e a fumaça vinda dos papéis queimados escureceu o ambiente. Elias e o barbeiro se entreolharam em desespero. Vocês pensam que a rixa entre vocês é sobre fama ou talento? É muito mais profundo e sombrio. Esta cidade não é o que parece. Do que você está falando, Rita? O barbeiro a interpelou, esboçando expressão de receio. A tensão estava palpável. Ela olhou para os dois, a urgência em seu tom. O que suas mães fizeram? Os sacrifícios. Isso ainda nos persegue. A verdade precisa ser revelada, mas não aqui. É muito perigoso, e eles estão chegando. Quem eram eles? A descoberta de que tudo estava ligado, que suas vidas estavam entrelaçadas por segredos dolorosos, fez o medo subir pelas veias de Elias. Por que você nunca nos disse isso antes? A indignação fervia dentro dele. Porque eu não sabia se ainda estava viva, respondeu Dona Rita, a voz tremendo. Eu pensei que teria mais tempo, mas eles não deixam. Antes que pudesse explicar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A parede desmoronou lentamente. O chão tremeu sob seus pés. Elias sentiu um impulso repentino de correr, puxando o barbeiro. Precisamos sair agora. Mas no momento em que se moviam, a porta foi arrombada e uma figura surgiu da escuridão. Um homem alto, encapuzado, com olhos que brilhavam como aço. Vocês não deviam estar aqui. Sua voz vibrava com uma autoridade que fazia o ar parecer mais pesado. Dona Rita olhou para ele com terror. Você, o que está fazendo aqui não pode nos impedir agora. Elias ficou paralisado. O que essa figura fazia ali? Ele sentiu a tensão se acumulando como uma tempestade prestes a estourar. Sem aviso, o homem encapuzado puxou algo do bolso, um dispositivo brilhante que emanava uma luz azulada. Vocês todos estão em perigo. A verdade sobre suas famílias é maior do que imaginam. Antes que pudessem reagir, a luz se intensificou, fazendo tudo ao redor parecer um borrão. Uma janela se abriu no ar, revelando imagens de uma cidade em chamas, pessoas correndo, e no centro disso tudo estava a imagem de uma mulher, a mãe de Elias, mas mais jovem. Você não sabe o que ela fez. Vocês precisam entender que há muito mais em jogo, gritou o homem, a voz ecoando como uma advertência. Elias, aturdido, deu um passo à frente. O que você sabe sobre minha mãe? O que aconteceu? A ansiedade tomou conta dele. O homem encapuzado, com um olhar que misturava raiva e desespero, falou. Ela fez um acordo, um pacto que custou muitas vidas. E você, Elias, está no centro de tudo isso. Um silêncio pesado caiu. Assim que aquelas palavras saíram, todos se viraram para ele.
E o choque era palpável. O que isso significava? Como ele podia estar no centro de algo tão grande, tão devastador? E, de repente, a voz familiar que ecoava nos pensamentos de Elias se tornou real. Elias, uma mulher apareceu, surgindo das sombras. Era a irmã que ele nunca soube que tinha. Seus olhos eram idênticos aos seus, cheios de dor e força, e seu olhar refletia um passado compartilhado que foi esquecido. "O que você está fazendo aqui?" a mulher questionou, sua voz cortante. "Você tinha que ficar longe disso. Não percebeu ainda que tudo o que aconteceu estava interligado?" O choque reverberou no ar e Dona Rita ficou atônita. "Ana, o que você fez?" "Eu fiz o que precisava ser feito, e Elias merece saber a verdade." As palavras se despedaçaram no ar. Elias sentiu sua cabeça rodar. A confusão tomou conta dele. "Você é minha irmã? Mas como? Por que ninguém me contou?" Ana olhou para ele, o ar carregado de emoção e tensão. "Porque as verdades não são fáceis de suportar. Sua mãe fez um sacrifício, e eu fui forçada a desaparecer." Ela respirou fundo. "E com meu desaparecimento, o pacto dela se tornou uma maldição." A cada palavra, a história se desdobrava como uma trama complexa, revelando um emaranhado de segredos e mentiras. A cidade, suas famílias, tudo ligado a um legado oculto que poderia colocar em risco não apenas suas vidas, mas todo o futuro deles. E antes que alguém pudesse digerir essa revelação, uma explosão ecoou da porta. O homem encapuzado gritou: "Eles já chegaram!" A realidade se desfazia, e tudo o que Elias pensou que sabia começou a desmoronar diante de seus olhos. Quem eram eles? E, acima de tudo, como seriam capazes de lidar com o que vinham descobrir? A verdade que buscavam estava diante deles. Mas a que custo? Elias parou, os olhos grudados na figura de pé na entrada da barbearia. O rosto, familiar, trazia um sorriso que paralisava. Era alguém que ele conhecia, mas nunca imaginou ver ali. Dona Rita, a velha vizinha que sempre trouxe bolos e sorrisos. Agora, entretanto, sua expressão era fria, carregada de um segredo sombrio que Elias não conseguia entender. "Chegou a hora de revelar quem realmente controla esta cidade", disse ela, e sua voz ecoou como se todos os ecos de um passado oculto subissem à tona. O coração de Elias disparou. O que ela sabia que ele não sabia? Dona Rita deu um passo à frente, e a fumaça vinda dos papéis queimados escureceu o ambiente. Elias e o barbeiro se entreolharam em desespero. "Vocês pensam que a rixa entre vocês é sobre fama ou talento? É muito mais profundo e sombrio. Esta cidade não é o que parece." "Do que você está falando, Rita?" o barbeiro a interpelou, esboçando uma expressão de receio. A tensão estava palpável. Ela olhou para os dois, a urgência em seu tom. "O que você fez? Os sacrifícios? Isso ainda nos persegue. A verdade precisa ser revelada, mas não aqui. É muito perigoso, e eles estão chegando." Quem eram eles? A descoberta de que tudo estava ligado, que suas vidas estavam entrelaçadas por segredos dolorosos, fez o medo subir pelas veias de Elias. "Por que você nunca nos disse isso antes?" A indignação fervia dentro dele. "Porque eu não sabia se ainda estava viva", respondeu Dona Rita, a voz tremendo. "Pensei que teria mais tempo, mas eles não deixam." Antes que pudesse explicar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A parede desmoronou lentamente. O chão tremeu sob seus pés. Elias sentiu um impulso repentino de correr, puxando o barbeiro. "Precisamos sair agora."
Mas no momento em que se moviam, a porta foi arrombada, e uma figura surgiu da escuridão. Um homem alto, encapuzado, com olhos que brilhavam como aço. Vocês não deviam estar aqui. Sua voz vibrava com uma autoridade que fazia o ar parecer mais pesado. Dona Rita olhou para ele com terror. Você, o que está fazendo aqui? Não pode nos impedir agora. Elias ficou paralisado. O que essa figura fazia ali? Ele sentiu a tensão se acumulando como uma tempestade prestes a estourar. Sem aviso, o homem encapuzado puxou algo do bolso. Um dispositivo brilhante que emanava uma luz azulada. Vocês todos estão em perigo. A verdade sobre suas famílias é maior do que imaginam. Antes que pudessem reagir, a luz se intensificou, fazendo tudo ao redor parecer um borrão. Uma janela se abriu no ar, revelando imagens de uma cidade em chamas. Pessoas correndo, e no centro disso tudo estava a imagem de uma mulher, a mãe de Elias, mas mais jovem. Você não sabe o que ela fez. Vocês precisam entender que há muito mais em jogo, gritou o homem, a voz ecoando como uma advertência. Elias, aturdido, deu um passo à frente. O que você sabe sobre minha mãe? O que aconteceu? A ansiedade tomou conta dele. O homem encapuzado, com o olhar que misturava raiva e desespero, falou. Ela fez um acordo, um pacto que custou muitas vidas. E você, Elias, está no centro de tudo isso. Um silêncio pesado caiu. Assim que aquelas palavras saíram, todos se viraram para ele. E o choque era palpável. O que isso significava? Como ele podia estar no centro de algo tão grande, tão devastador? Elias, escute, disse um novo rosto. Uma mulher que estava à sombra dos outros. Ela tinha a mesma feição de Dona Rita, mas sua energia era completamente diferente. Sou Ana, a irmã de sua mãe. Elias sentiu o chão desabar. Irmã, como isso é possível? O desespero se misturava com a confusão. Dona Rita fez algo impensável. O acordo foi sobre nós. O que aconteceu com a cidade? Tudo foi para proteger você, Ana afirmou, a voz trêmula. Mas as consequências foram catastróficas. Elias mal conseguiu respirar. Os laços familiares que ele achava que eram desfeitos, agora estavam explodindo em sua frente. Todas as histórias, os segredos, tudo se entrelaçando em uma teia enorme que o mantinha preso. Temos que sair. Eles vão nos encontrar. Dona Rita gritou, o medo estampado em seu rosto. Então, antes que pudesse desviar o olhar, um barulho ensurdecedor ecoou da porta e um estilhaço de madeira voou sobre a sala. A energia no ar se alterou e um grupo de homens armados invadiu a barbearia, suas roupas pretas como sombras. Não deixe eles pegarem você, Ana gritou, e em um movimento rápido ela empurrou Elias para trás, na direção de uma porta dos fundos. Você precisa ir agora. O destino de todos nós depende de você. Ana, não! Gritou Elias, mas ela já estava indo na direção oposta, enfrentando os homens. O olhar dela estava cheio de determinação, mas também de desespero. Os homens começaram a baixar as armas, e Dona Rita gritou, você não pode fazer isso, você é tudo o que ele tem. Elias se sentiu preso, dividido entre correr e ficar. A adrenalina jorrava, e os rostos à sua volta estavam em alvoroço. E então, no momento em que tudo parecia desmoronar, Ana virou-se e declarou com uma voz poderosa, a verdade é que eu sou a verdadeira herdeira do pacto. E eu vou impedir que isso aconteça de novo. Aquilo soou como uma detonação,
um revelador final que fez Elias tremer. A verdade não era apenas sobre sacrifícios, segredos ou pactos. Era sobre um poder que carregava consigo tanto risco quanto glória. Assim que as palavras saíram de sua boca, a atmosfera se transformou. Os homens assustaram-se, hesitando por um instante. E nesse momento de dúvida, a liberdade parecia palpável, mas Elias não sabia se devia aproveitar a chance ou ficar e enfrentar o destino. A cidade rugia atrás da barbearia em chamas, e o mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. O que mais estava escondido? Quais segredos estavam armados por trás da decisão de Ana? E mais importante, qual seria o preço a se pagar por verdade? Elias estava no centro disso tudo, e a batalha estava apenas começando. Elias estava paralisado. O caos rugia ao seu redor, mas de alguma forma, tudo parecia fluir em câmera lenta. Dona Rita e Ana estavam prestes a enfrentar o que parecia ser o fim de tudo, e ele sente a adrenalina subir por seu corpo. O homem encapuzado estava diante deles, e as intenções dele eram mais do que óbvias. "Não, vocês não podem!" gritou Ana, erguendo as mãos em um gesto de resistência. Um brilho determinado nos olhos dela fez com que Elias quisesse acreditar que havia uma saída, que havia uma maneira de escapar de tudo isso. Com um movimento brusco, o homem encapuzado fez um sinal para os outros que entraram com ele. As sombras se agitaram, como se a própria noite estivesse viva, e Elias percebeu que o tempo estava se esgotando. O peso da verdade estava nas costas dele, e ele se lembrou do que Ana dissera. "Você é a chave." "Elias, vá! Agora!" Dona Rita gritou, empurrando-o, e a urgência naquela voz cortou como uma faca. Mas a hesitação ainda o aprisionava. "Eu não posso deixar vocês aqui." Ele olhou para as mulheres que sempre o apoiaram, as únicas que tinha, e a dor no coração aumentou. "Você deve!" Ana apressou-se, o rosto sereno no meio da tempestade. "Agora ou nunca!" Então, num impulso, ele decidiu. Com os olhos fixos na porta dos fundos, onde a luz parecia mais promissora, ele virou-se para sair. Mas antes que pudesse dar um passo, uma explosão soou atrás dele. A barbearia tremeu e as paredes começaram a ceder. "Vá!" gritaram em uníssono. Elias correu. O ar fresco o atingiu como uma onda. Ele atravessou a porta e começou a correr pela rua. O mundo exterior estava em caos. As sirenes de polícia e os gritos de pânico inundavam seus ouvidos. Olhando para trás, ele viu a barbearia em colapso, o queixo erguido. Ana e Dona Rita estavam lá, como sombras se dissipando na fumaça. O coração dele pulsava. Havia um nó na garganta que não se desfazia. Uma parte dele queria voltar, mas outra parte sabia que a luta deles era mais profunda do que ele poderia imaginar. Mas então, um grito cortante ecoou. "Elias!" Um chamado urgente que rasgou o ar. Era Dona Rita, ela estava eufórica. Ele parou. O desespero da necessidade de voltar lutava contra o desejo de escapar. "Não, não posso." Ele respirou fundo e se virou de volta, seus pés implorando que ele atravessasse a ponte entre eles e o futuro incerto. "Eu vou lutar." E no instante em que suas palavras saíram, tudo fez sentido. A vida, as escolhas, as verdades escondidas. Não se tratava apenas de um mendigo ou um barbeiro, mas de um legado, uma família que havia pago caro. Naquele momento,
Elias percebeu que tinha que ser mais do que um espectador em sua própria história. Ele tinha que ser o protagonista, que iniciaria a mudança. Voltarei, eu prometo, ele gritou. E naquele segundo, a certeza corrosiva do futuro começou a se infiltrar em sua alma. Enquanto se afastava, ele não sabia como, mas um plano começava a se formar. Poderia reescrever sua história. Poderia encontrar Ana, ficar mais forte com Dona Rita e, juntos, desenterrar a verdade que este mundo, cheio de segredos, tentou enterrar. Elias, é hora de descobrir quem somos realmente. Uma voz ecoou na sua mente, e enquanto ele correu, a determinação cresceu. E nas ruas, uma sensação de esperança começou a surgir, como se todas as vozes do passado estivessem chamando-o para um novo começo. Mas, ao olhar para a cidade que o cercava, ele percebeu que a luta estava longe de terminar. A cidade ainda guardava segredos. Ainda havia sombras se movendo nas esquinas. E próximo a ele, na esquina da rua, uma figura encapuzada apareceu. E ele não sabia se havia mais mistérios por desvendar. O que mais estava escondido? Sua história estava apenas começando. Uma pandemia de segredos e esperanças ainda pulsando nas ruas. Então se prepare. Estamos apenas aquecendo. Não deixe de se inscrever agora no canal para garantir que você não perca as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como essa história vai se desenrolar. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever e se envolver. Não espere nem mais um segundo.